Boa noite, nós estamos aqui na nossa última quarta-feira de poder deste ano, né? Foi aí um ano muito alegre para todos nós. Eu tenho certeza que cada um de nós pudemos aprender bastante com essas mensagens tão especiais que todos os meses foram trazidas para nós, para os nossos lares. E hoje, na nossa última quarta-feira, nós teremos o nosso irmão Ademir com a palavra de Deus, ele que foi escolhido para falar para nós nesta noite. Vai nos trazer mais uma vez, com certeza, uma mensagem que vai falar aos nossos corações. Que você possa ser abençoado por Deus, assim como toda a sua família. Então que possa, nessa última semana, esse último mês, o último culto, mais uma vez que Deus possa falar ao seu coração. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, rodando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer,
poder do amor. Boa noite. Estamos aqui nessa noite. Primeiramente, boa noite a todos. Você que está aí do outro lado aí, né? Que Deus possa abençoar você ricamente. Queria, antes do texto dessa noite, da leitura, fazer uma oração. Nosso Deus, Senhor Deus e Pai, pedimos agora que abençoe o estudo da Tua Palavra. Vamos abrir e pedimos a direção do Teu Santo Espírito. Pedimos que abençoe aqueles que estão em contato conosco, que estão participando desse estudo. Que a Tua bênção possa ser estendida a eles. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 5. São 14 versos que nós vamos estudar e que você possa acompanhar comigo. Apocalipse capítulo 5, aqui fala assim, o título é O Livro Selado, com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E aqui diz, no capítulo 5, E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bramando com grande voz, quem é digno de abrir o livro, e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E diz aqui que João chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostrando-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhares de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar e todas as coisas que me irá dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra e glória, poder e para todos sempre. E os 4 animais diziam, Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Muito bem, nós sabemos que Jesus, ele nasceu, viveu, e morreu. E ressuscitou ao 3º dia. E aqui nesse capítulo 5 aqui, nos relata, essa festa que estava preparada para Jesus por ocasião da sua ascensão de volta aos céus. Nós vemos aqui o relato, que João diz aqui, que ninguém era digno de abrir aquele livro, os 7 selos, ninguém. E diz que ele chorava, diz que ele chorava muito, e diz aqui o relato que ninguém era digno de abrir. Agora eu falo para vocês, nem Deus Pai, nem o Espírito Santo era digno. Mas para nós entendermos essa história, eu vou contar uma historinha para vocês, eu vou levar vocês lá no passado, lá no tempo de Ruth. Ruth é um livro, Se vocês puderem abrir, nós não vamos ler todo o relato, porque é grande, mas você pode acompanhar aí, no livro de Ruth. Ruth está lá no Velho Testamento,
depois do livro de Juízes. E o livro de Ruth é interessante, né? Muitos já leram e gostaram muito dessa história. Diz aqui no livro de Ruth, para nós entendermos por que aquelas pessoas, vamos dizer assim, porque ninguém era capaz de abrir, né, aqueles 7 selos, nem Deus Pai, nem Deus Filho, nenhum deles lá. Nós vamos acompanhar um pouquinho aqui no livro de Ruth uma história interessante. Aqui no livro de Ruth diz que Elimeleque era casado com Noemi, eles tinham 2 filhos, Malom e Quilom, certo? E eles moravam em Israel. E por ocasião, quando Josué ele dividiu as terras, Elimeleque também pegou uma porção dessa terra. Só que naquela época, no antigo Israel, a terra não podia ser vendida, ela podia ser apenas arrendada. E por incrível que pareça, Elimeleque contraiu algumas dívidas, como alguns de nós, né? Contraiu algumas dívidas, e como não podia ser vendida a terra, porque a terra era propriedade de Deus, a terra era abençoada, e as pessoas podiam apenas arrendar, no caso, diz que Elimeleque, estando nessa situação, ele não tinha outra alternativa a não ser passar a sua terra à frente. E diz que Elimeleque arrumou alguém, né, e tanto Elimeleque como essa pessoa foram até a presença de um juiz. Esse juiz lavrou um contrato, né, com duas, vamos dizer assim, com 2 folhas, né? Uma ficava, no caso, para a pessoa, né, que estava arrendando a terra, especificando o tempo que ela poderia ficar com a terra, né, e as dimensões da terra, e também, no caso, a outra parte ficava com o juiz, certo? Que ele guardava, ele pegava aquela outra parte do contrato, né, ele selava, né, ele batia um selo, ele selava e guardava. Muito bem. A história de Ruth, como vocês puderem acompanhar, puderem ler em casa, vocês puderem ler, diz que Elimeleque, juntamente com sua família, foram para Moabe, uma terra vizinha de Israel. O que aconteceu? Chegando no caso lá em Moabe, diz que os 3 homens da casa, né, Elimeleque, Malom e Quilom, eles vieram a falecer. Só ficou Noemi e Ruth, que havia casado com Quilom. Agora, com a morte de seus esposos, elas resolveram voltar para Israel. Quando chegaram em Israel, o que aconteceu? A sua terra já era de outro, né? Já havia se passado um tempo. E agora? O que no caso Noemi teria que fazer? Tinha 2 alternativas. Ou ela comprar a terra, mas nós sabemos que ela não tinha dinheiro. E outra hipótese seria de uma pessoa, no caso, né, um parente pudesse, no caso, resgatar aquela terra que estava com a outra pessoa, tá certo? E o que aconteceu? No caso, Noemi pegou, instruiu a sua nora para que ela fosse junto aos campos de Moabe, tá certo? Para poder pegar alguns alimentos, né, que sobrou da colheita. E Ruth, no caso, fez isso. Foi até lá e, por incrível que pareça, né, uma linda história de amor se desenrolou. Boaz, ele se apaixona por Ruth e, no caso, eles resolveram se casar. Mas para se casar, não sei se você sabe, as leis de Israel, no caso, chamava-se levirato. Era uma lei que tinha lá em Israel. E no caso, Boaz estava ciente, para ele poder casar com Ruth, ele ia tomar o lugar de Quilom, né, o seu ex-marido. No caso, se tivesse um filho com Ruth, no caso, esse filho teria que estar no nome de Quilom. E no mais também ele teria que resgatar, no caso, né, a terra, né, que pertencia a Noemi. Mas mesmo assim, o amor vale tudo, né? Diz que Boaz, ele aceitou, no caso, e resolveu fazer aquilo. Casou-se com Ruth, resolveu resgatar a terra, né? Aí ele foi até o juiz lá, né? Até o juiz, pagou o preço, né, do restante de anos. Eu me esqueci de falar, existia em Israel o jubileu. O que era o jubileu? Jubileu eram 50 anos
que quando uma pessoa vendia suas propriedades, a propriedade ficava em posse daquela pessoa por 50 anos, no caso, ficava arrendada. Vamos supor se o Ronaldo tivesse a terra, tivesse arrendado a terra, vamos supor, no 20º ano do jubileu que se dava com 50 anos. Então ele tinha direito a mais 30 anos para ficar com a terra. Então, o que aconteceu? No caso, Boaz, ele foi até o juiz, juntamente com a pessoa que era o dono que tinha arrendado as terras, no caso de Noemi, pagou para aquela diferença de anos, tá certo? Pagou e pôde resgatar as terras. Eu pergunto para você, no caso, Ruth, no caso, Boaz fez isso, né? Vamos dizer assim, pôde resgatar. Nós vemos que o único que podia fazer aquilo era Boaz. Nem Noemi e nem Ruth poderia fazer. Somente quem? Somente, no caso, Boaz. É uma história interessante para vocês verem. A nossa terra também, que um dia, ela também, lá no Éden, no passado, o homem perdeu o direito a essa terra. Quando Satanás também, ele teve por usurpação ser o dono de tudo isso, tá certo? Ser o dono de tudo isso. Infelizmente aconteceu isso. Mas para vocês verem, apesar de tudo que aconteceu, nós sabemos que devido ao pecado, né, o sofrimento entrou nesse mundo. E nossa palestra dessa noite fala como alcançar a libertação abraçando o sofrimento. É um título interessante, é uma pergunta. Como alcançar a libertação abraçando o sofrimento? Sofrimento, quem quer sofrer? Ninguém gosta de sofrer, concorda? Ninguém gosta de sofrer e ninguém nasceu para sofrer. Deus criou o ser humano não com essa finalidade. Mas devido ao pecado, o sofrimento entrou nesse mundo e a Bíblia diz que todos, por causa do pecado, infelizmente, passam por isso. E nessa noite eu gostaria de falar para você o seguinte, duas hipóteses com respeito ao sofrimento. Ou você deixa que o sofrimento venha até você, que está aí me ouvindo, ou você vai até ele. Você está falando assim, Ademir, você está ficando louco? Mas é verdade. Ou você deixa que o sofrimento vá até você, ou você vai até ele. O que eu quero dizer com isso? Você enfrentar, no caso, o sofrimento. Você ir de encontro com ele, sabendo que Deus está ao seu lado e que poderá ajudá-lo a resolver o que você estiver passando na sua vida. Tá certo? E a Bíblia registra vários personagens, no capítulo 10 de Hebreus, se você puder ler aí depois com calma, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no capítulo 10, no versículo 32 ao 35, fala sobre os cristãos de todas as épocas, que por eles seguirem a Jesus, por eles amarem o Senhor Jesus, eles passaram por sofrimentos terríveis, certo? Muitos foram levados às prisões, muitos foram levados às covas, né, ao Coliseu, coisa assim, foram despedaçados por leões, sofreram, mas sofreram por amor a Cristo. O próprio apóstolo Paulo também, nós conhecemos a história, lá em Hebreus capítulo 11, também depois você pode pesquisar certinho, Hebreus capítulo 11, o versículo 24 a 26, lá fala da história de a história de Moisés, a história de Moisés. Moisés, como nós sabemos, né, ele tinha tudo no Egito, ele era o futuro governante do Egito, mas diz aqui, por amor àquele povo, ele deixou todos os prazeres do Egito, o que o Egito podia oferecer para ele, por amor àquele povo. Resolveu sofrer ao lado do povo de Deus do que abraçar as glórias, né, as riquezas, os prazeres do Egito. Isso aconteceu com Moisés. E o outro personagem que nós conhecemos muito bem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também, por amor a você, por amor a mim também, um dia quando ele esteve aqui na terra, Satanás, como que eu disse para você, que ele se considera o príncipe dessa terra, ele teve a petulância de chegar para Jesus e falar assim, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Te dou a terra, te dou riqueza, te dou todas as coisas desse mundo, basta se você fazer uma coisa, basta você prostrado me adorar. Pensa bem, a criatura querendo fazer com que o Criador, né, adorasse a criatura. Olha a petulância. Mas nós sabemos que Jesus citou as Escrituras e falou assim, só o Senhor teu Deus servirás. Retira-te de mim. Tá certo? Então nós vemos isso aí. Pessoas que hoje passam por sofrimentos, né, mas que estão ao lado de Deus,
tenha uma recompensa no futuro. Para nós quase terminarmos a nossa palestra dessa noite, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí, ó, aqui no livro de Romanos. Nós vamos abrir juntos aqui, ó, se você puder me acompanhar aí, é um texto muito bonito, ó, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, o versículo 31 ao versículo 39. Aqui o apóstolo Paulo, né, escrevendo a igreja de Roma, ele fala o seguinte, ó, Romanos capítulo 8, 31 ao 39. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, se é por você, quem será contra nós? E aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, e antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É a pergunta. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria de deixar com você aqui nessa noite, principalmente o versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Então, nós somos vencedores através de Cristo Jesus. Mesmo, como eu disse, no sofrimento que nós passamos, como nossos pais passaram também, mas nós sabemos que Deus esteve ao lado deles. E como foi dito no capítulo 5, lá, quando nós tivemos a introdução no capítulo 5 lá de Apocalipse, naquela festa ali que o único que foi digno de abrir o livro era Jesus. Jesus era o único digno de abrir o livro, né, desatar o nó ali, né, desamarrar, e com respeito aos 7 selos. Por quê? Ele foi morto. Ele foi morto por mim e por você. E ele era digno de somente ele, porque ele viveu aqui nessa terra. Passou o que o homem passa. Passou a estrutura que o ser humano passa. Então ele era digno. Nem Deus Pai, nem Deus Filho não poderia. Por quê? Não tiveram essa experiência de viver aqui e passar ao lado do ser humano e saber o que é o homem, né? O que é a estrutura humana e o que o homem passa. Então, da mesma forma lá também, como eu falei, Boaz foi o remidor, pôde remir, né? Pôde poder resgatar ali, com respeito à sua esposa Ruth, como também a terra para Noemi. Então, o mesmo caso se aplica a cada um de nós, se aplica também através de Cristo Jesus. Então, que nessa noite, que Deus possa abençoar você ricamente, que está aí me ouvindo, tá certo? A sua família, que mesmo em face do que possamos estar passando, sofrimentos que podem ocasionar em nossa vida, mas tenha certeza, como diz aqui, ó, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Que Deus possa te abençoar ricamente, tanto você como a sua família, e que você possa cada dia mais confiar nesse Jesus que Ele nos ama, Ele nos, como eu disse, nos redime, e Ele vai voltar um dia para levar a mim e você para o céu. Basta você crer nisso. Que Deus te abençoe, uma boa noite e fique com Deus. Se apagou a luz em meu caminhar, não posso mais te tocar, já não consigo mais ouvir tua voz, não reconheço mais o homem que o mundo me tornou, fadado ao fracasso é o que sou, sem forças para caminhar. Eu tentei sozinho andar e abandonei
louvarmos a Deus. Obrigado, Pai querido, por ter estado conosco aqui em mais estes momentos, em mais esta noite, onde nós pudemos aprender mais um pouquinho sobre a Tua Palavra que veio falar aos nossos corações. Que o Senhor abençoe a cada um que ouviu a Tua mensagem neste momento, que o Senhor possa tocar o coração destes Teus filhos, trazendo para eles alívio, paz, consolo e esperança. Permaneça conosco no restante desta semana, possamos continuar sentindo a Tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.